É possível concluir que os sistemas administrativos providos pelo neoliberalismo não foram capazes de gerar as mudanças esperadas. Os modelos aderidos por países como a Grã-Bretanha, a França, Noruega, Suécia, Finlândia e Alemanha tiveram mais sucesso do que países que aderiram ao sistema romanos e mediterrâneos. A geração de emprego nesses países ela é maior, a pobreza ela conseguiu ser diminuída. Nos Estados Unidos, as reformas elas geraram impulso na economia e elas geraram incentivo à equiparação do sistema público ao privado. O sistema previdenciário dos Estados Unidos, ele funciona de forma privada, ele incentiva o trabalhador a contribuir mensalmente em fundos que a própria empresa administra. Então, eles vão sugerir depois aplicações com rendimento melhor para esses fundos, incentiva o trabalhador desde cedo a ter o compromisso, né, de planejar o futuro. No Brasil, as reformas não causaram as modificações de fato. A má gestão, a corrupção contribuíram para a falta de sucesso. E as reformas elas continuam acontecendo, como a gente tem visto no governo novo. Várias reformas aconteceram durante esse ano de 2019. A reforma da Previdência, que já vinha sendo falada há mais tempo, mas agora ela está praticamente para ser finalizada. As reformas trabalhistas que aconteceram, houveram muitas mudanças no trabalhador, para o trabalhador, a diminuição dos ministérios, a unificação de alguns. É importante que essas reformas sejam praticadas para que ocorra melhoria, né, para a sociedade. Mas o que não pode ocorrer é a distorção, né, do teor das reformas. Porque algumas reformas vêm, a gente acha que elas vão, lógico que elas assustam, a gente acha que elas vão ser boas, mas no fundo elas não são tão boas. Alguns setores que precisam ser reformados não são. E é isso que a gente precisa ficar atento, porque a reforma administrativa ela vem acontecendo há muitos anos, mas ela não chegou assim a realmente, de fato, a ter um sucesso tão esperado. E a gente vê que isso não é só a nível Brasil. Essas reformas elas aconteceram no mundo inteiro, mais ou menos na mesma época, e alguns países tiveram uma melhora, outros não. E infelizmente o Brasil foi um desses países que não teve uma melhora tão significativa, mas essas reformas elas estão aí, elas têm que acontecer, mas de forma que a sociedade seja beneficiada com isso, que não seja simplesmente uma reforma para que o governo continue mantendo a máquina pública enorme, a máquina pública gastando demais, enquanto a população está com déficit de várias necessidades, né? Então as reformas elas são importantes, mas elas precisam principalmente beneficiar a população.